Eu falo que se você soubesse quão incrível você é, você não ia aceitar ser nada menos do que você mesma. Olá, visionária, seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, Fernanda Occhi, e juntas vamos falar de como recuperar a autoestima, como empreender e enxergar a sua melhor versão. Fernanda, ela é fundadora, né, do projeto de Mulheres de Fé. Isso. E hoje nós temos a honra e o prazer de te receber, porque a gente quer ouvir um pouco mais, aprender com você, porque eu sei que você vai somar muito, não só a mim, como essas mulheres que estão nos assistindo. E é isso, eu queria saber um pouquinho de quem é a Fernanda, dos seus projetos, da sua trajetória, saber da mulher, o que você hoje empreende e ouvir mais de você, Fernanda. Obrigada, Fran. Uma alegria estar aqui, uma honra poder bater esse papo. A gente estava aqui nos bastidores e a gente já começou a trocar. A gente falou, liga a câmera, que a gente já começou aqui, porque mulher não perde tempo não, né, Fran? Não perde. Obrigada a você que está assistindo e pondo um pouquinho do teu tempo, que esse seja um tempo para que te leve a fazer reflexões, a se enxergar de uma maneira diferente, para que você possa executar tudo aquilo que você nasceu para ser, aquilo que você tem para contribuir com esse mundão. Eu sou psicóloga, sou formada pela USP, eu tenho um mestrado em resiliência pela USP, eu trabalho com desenvolvimento de equipes, eu tenho uma especialização em funcionamento de equipes pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, eu tenho MBA em gestão e marketing pela PUC. Eu sempre trabalhei também com uma base de palestras, educação e fiz uma pós-graduação, então, em neurociência e comportamento pela PUC. Eu sou uma grande estudiosa, eu dou mentoria para equipes, lideranças. Eu tenho um método chamado B3, que eu desenvolvi com base em neurociência, que é sobre amadurecimento de pessoas e equipes. E esse é um grande trabalho que eu faço em empresas, com líderes e com equipes, como consultoria, como mentoria e também como desenvolvimento. Eu tenho uma mentoria de desenvolvimento emocional para mulheres, que é um trabalho do meu coração, assim, de focar nesse desenvolvimento emocional da mulher. Eu sempre trabalhei com mulheres. Eu estava aqui contando para a Fran que o meu primeiro trabalho com protagonismo feminino foi dentro de uma penitenciária feminina, no resgate da autoestima das mulheres. E depois eu apoiei o prêmio Mulher de Negócios do Sebrae, fazendo toda essa parte do empreender da mulher. Sim. Então, eu sempre tive também esse trabalho fortalecendo mulheres. Fora essa minha atividade profissional, hoje eu fundei e lidero o movimento Mulheres de Fé, que é um movimento de mulheres de várias religiões, mas que buscam ter intimidade com Deus, viver a sua identidade e transbordar em propósito. Esse é o foco do Mulheres de Fé, que hoje está espalhado pelo Brasil e mais 8 países, né? Um ministério que cresceu, esse Ministério de Mulheres. Eu sou mãe da Gabi, né? Que tem 3 aninhos, sou mãe da Gabi, esposa do João. Amo ler, escrever e estar com pessoas e desenvolver pessoas. O meu grande propósito é lembrar as pessoas de quem elas são. Eu falo que se você soubesse quão incrível você é, você não ia aceitar ser nada menos do que você mesma. Então, esse é um dos meus grandes propósitos e por isso eu trabalho com tudo isso, né? Com amadurecimento de pessoas e como a gente lida com os nossos sabotadores. Esse é um grande trabalho que eu tenho. No nosso Visão de Mulheres, né, que é o nosso Visão, a gente busca isso, Fernanda. É trazer cada vez mais mulheres que vão somar na vida uma da outra. E a gente estava conversando aqui, né, no bastidores, e projetos, assim como o meu, que eu falei, do Visão de Mulher, que nasceu no meu coração, eles se conectam. E o seu projeto é muito lindo. Eu ouvindo você falar, assim, é ótimo.
e é gostoso de ouvir, porque você mostra, você traz uma visão. Em pouco tempo que a gente conversou aqui, sim, você traz uma clareza e exatamente a dor que muitas têm, né? Como você falou, de enxergar a sua posição, de não ter a culpa, de não ter o vitimismo, da mulher conseguir ter a clareza de quem ela é, do poder que ela tem e como ela pode pôr isso, né? Porque muitas não têm, não enxergam o poder, a força que nós temos e a visão que nós mulheres temos esse dom. Nós temos um dom de enxergar diferente, um dom e habilidade de fazer várias coisas. Nós somos mãe, nós somos mulheres, somos empresárias ou dona de casa e a gente consegue dar conta de tudo em menos de 24 horas, que a gente ainda tem que dormir, né? Mas é muito bom ouvir e ver, né, como você tem clareza e como você leva isso como leveza. O que você fala leve é algo natural, é algo que você teve a sabedoria de enxergar e você está levando isso, essa visão. Então, eu queria ouvir, né? Eu já ouvi, eu queria que você falasse para essas mulheres que estão nos ouvindo exatamente essa visão que você falou comigo agora em relação a isso, de não ter o peso, de não ser vítima, de eu posso fazer e ter essa visão, entender exatamente o que eu sou, aonde eu posso chegar e como eu posso ser. Queria que você falasse. Gente, mulher é tudo gulosa, né? Olha só, ela fez uma pergunta para eu ficar aqui 1 ano falando, né? Eu tô aqui, mas qual parte que eu vou falar de tudo isso, assim? Então, eu falo que tem 2 coisas que eu tenho muito, Fran. Fome e gratidão. Porque eu sou alguém faminta, eu quero mais. Eu vejo alguém top, eu quero colar nela. quero aprender tudo que der. Visionária, você é visionária. Tudo que der. Mas eu sou muito grata, isso não me faz ser insatisfeita. Acho que esse é um segredo, né? Nós mulheres, às vezes, somos tão famintas e a gente esquece da gratidão. Isso faz com que a gente se torne insatisfeita. Eu penso, Fran, você falou sobre a visão da mulher. Acho que é um pouco dessa pergunta. Como é que a gente pode se enxergar em tudo que a gente tem, sem a culpa de ser tudo que a gente é. Exatamente. Então, tem uma pesquisa que mostra que as meninas, elas, se você for num jardim de infância e você perguntar sobre o ser menina, elas têm um orgulho tremendo disso. Sim. Mas quando na adolescência, as pesquisas mostram que há uma queda vertiginosa de autoestima. As meninas, então, têm uma queda e um retraimento na autoestima e na autoconfiança. Sim. E por que isso acontece? Porque aumenta muito a percepção. Você falou bem, nós temos o dom da percepção. Nós somos perceptivas. Você tem um radar, você já chegou aqui, você já olhou para a roupa, você já olhou para aquilo que... Você já captou um monte de coisa. Minha primeira palestra para mulheres, a minha mãe falou assim, você vai com esse sapato? Eu falei, mas ninguém olha pro pé. Aí ela me trouxe um sapato, me deu de presente um sapato. Gente, todo mundo falou para mim do sapato no final da palestra. Eu falei, gente, quando eu falo para mulher, vou ter que ir com o sapato. Porque a mulher, ela olha para tudo. A gente tem uma percepção muito grande. Sim. Só que muitas vezes, aquilo que é a nossa potência se transforma num grande sabotador. O que acontece com a percepção é que eu posso me tornar muito crítica. Deus não te fez crítica, Deus te fez perceptiva. A distorção dessa capacidade te faz ser muito crítica. Sim. E isso te impede de olhar para o teu bom. Tem uma pesquisa que a Dove fez, super legal, que ela contratou um cara do FBI. Então, você é assaltado, você fala sobre as características, ele faz um desenho e busca, então, no banco de dados, aquele retrato. E eles contrataram esse cara e colocaram para que eles desenhassem mulheres. E elas falando como elas são. E depois, imagina que eu tô aqui na sala e você fala, tem lá o desenhista e você fala como você é. Eu tenho meu nariz assim, assim, minha sobrancelha assim, você se descreve, ele faz um desenho. Depois você sai da sala e eu falo como é a Fran. Ah, ela tem um nariz assim, assim, ela tem um olho assim, assim. E eles percebem que o autorretrato, o que você fala sobre você, é muito mais feio do que o que a pessoa te vê. Inclusive, a Dove fez um slogan que é você é mais bonita do que você pensa, com essa campanha.
Porque muitas vezes nós mulheres, você fala, bom, o meu cabelo mais perto do cabelo da Gisele Bündchen, né? Você olha sempre para aquilo que a gente tem um ideal, e aí perto desse ideal que a gente criou, a gente fica muito aquém, sempre pequena. Exato. Então aumenta a nossa percepção, aumenta a nossa exigência. Isso aí. E a gente fica num lugar de diminuição. Sem a gente conseguir acessar o nosso bom. Eu estava aqui falando para a Fran que nós mulheres, a gente se veste, né? Isso. Toda bonita e alguém fala, nossa, como você tá linda. E você fala, imagina, tão velha essa roupa. É isso aí. Faz um trabalho super legal, aí alguém fala, parabéns, você fala, imagina, tão facinho. A gente desfaz Isso do aí. nosso bom. Você é a primeira que fala que engordou, você é a primeira que faz a propaganda negativa de você. Então, esse é o grande sabotagem que a gente carrega, que é a criticidade e o perfeccionismo, faz com que a gente se paralise. Então, eu falo que é como a Cinderela. Você nunca tá perfeita para ir pro baile. A Fran tava me contando aqui de como ela foi insistida para começar essa trajetória, né? Você tava brigando aí dentro de você. Isso. Porque a gente fica assim, quando meu filho crescer, quando eu souber o que falar, quando eu... desculpas, né? Isso. De uma exigência de perfeição. Então, assim, se eu não tô perfeita, eu não posso ir pro baile. Se eu não sei tudo, eu não posso começar a empreender. Isso. Se eu não for isso aqui, eu não posso falar para pessoas. Você tem uma exigência de perfeição dentro de você, irreal, porque perfeição não existe. E essa vivência que a gente fica dentro de nós. E aí, quando você alcança alguma coisa, você está vivendo aquele relacionamento legal, você está vivendo um trabalho legal, você está vivendo uma realização, você precisa esconder isso, desfazer disso. É a Cinderela tá lá dançando com o príncipe, precisa sair correndo. Por quê? Porque a gente tem medo de ser inteira e perceber que somos imperfeitas. Mas eu falo que a Cinderela não caiu, não perdeu o sapatinho na escada. Isso aí é a história do Walt Disney. A Cinderela levou aquele tombaço. Sabe quando você leva aquele tombaço e você olha pra trás assim e fala, ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Mas aí quem tava vendo? O príncipe. Aquele ninguém viu. E aí quem tá vendo? O chefe. Ninguém viu. E aí aquela sua amiga viu. Então aquele, nossa, tomara que ninguém tenha visto isso. Mas nessa hora eu penso que ele sorri pra ela. Sim. E ela é curada ali da exigência dela de perfeição. Porque quando chega o mensageiro do rei, se ela não tivesse curada, ela ia se esconder. Sim, ia fugir, né? Ia fugir. Ia fugir. E aí o que acontece, né, com essa história que eu gosto tanto, eu uso tanto nas minhas palestras. O mensageiro do rei, ele tem um sapato propositalmente de cristal. E ele mostra para uma das irmãs, e na história original, uma delas corta um pedaço do pé para caber no sapato. Quantas de nós cortamos pedaços de nós mesmas para caber num molde? Sim. Quantos sonhos você cortou porque agora você é mãe? Quantas coisas você amputou de você porque eu não posso fazer isso porque agora eu sou uma profissional? Então eu não posso mais. Quantas características suas você vai desfazendo para caber num formato que você acha que tinha que ser? Exatamente. A outra irmã coloca o pé no sapato e ele é tão apertado que ele explode. Quando eu vejo alguém falando assim, agora eu também não quero mais saber de nada. Eu não tô nem aí pro que os outros vão pensar. Eu penso, essa pessoa ficou muito presa num molde por muito tempo. E aí, estourou. Quando você tenta ser um trem que você não é, Sim. você se reprime tanto que depois você estoura. É isso. E até aquilo que você fazia de bom, quantas vezes na nossa própria casa, você começa a cobrar o outro Exato. do que você fez. Você fez aquele jantar, e aí você vai lá e cobra. Você acha que eu não tenho nada para fazer? E se eu for embora, quero ver como é que você... O que você vai fazer? Porque no fundo a gente queria que o outro valorizasse a gente. Mas eu costumo dizer que quem sobe no trono não é quem cabe num molde. É quem carrega o próprio sapato. É isso aí. Ela chega e fala, eu carrego meu sapato. Não é, o sapato quebrou, aquele quebrou, mas eu tenho um molde. Eu tenho o meu. Eu tenho. Isso. Então, eu acho que muito da nossa visão para nós mesmas, a gente precisa sair dos moldes externos. Sim. E entender quem eu sou. Às vezes a outra tá lá, tendo uma vivência agora na vida dela, que não é o teu momento. Sim. Às vezes a outra pessoa, ela tá... E a gente é muito comparativa. E se diminuindo sempre. Exatamente. E comparando o seu bastidor com o palco do outro. Isso aí. Então, como a gente pode olhar para nós na nossa unicidade, fazer as pazes com a nossa vulnerabilidade? Eu falo que nós mulheres, a gente tem uma exigência muito grande de
de um tempo pra cá, sabe? De um empoderamento do se bastar. Sim. Você tem que se bastar. Isso é muito Isso. mentiroso e muito perigoso. Muito, muito. Porque eu falo que se a Cinderela não tivesse perdido o sapato, a história terminaria assim. E eles foram perfeitos e solitários pra sempre. Isso aí. Porque quando você é perfeita, que você não é, Exato. você vai ficar num lugar de ser solitária. Exato. Quando você percebe a sua vulnerabilidade, o que você ganha? O outro. É isso. Porque o outro te estende a mão, porque o outro pode completar naquilo que você tem. Quantas vezes eu peço ajuda para minha filha? Sim, é isso. Para o meu marido? Quantas vezes naquilo que eu não dei conta, eu vou precisar pedir perdão? Quantas vezes eu vou ter que abrir mão do tudo? Porque você fala assim, a gente dá conta de tudo. É. Eu falo que um dos meus posts que mais bombaram é como dar conta de tudo. E aí eu conto. Não dá para dar conta de Não tudo. dá. Dá para você ser inteira. E a cada momento você tá fazendo aquilo que você pode de uma forma inteira. Sem essa culpa de eu devia estar com meu filho a hora que eu tô aqui. Exato. Como eu posso ser inteira? Eu tô aqui com a Fran agora, Isso então eu aí. vou ficar inteira com ela. A hora que eu chegar em casa, acabou, vou ficar inteira com a Gabi. Sim. Quando eu casei, eu decidi, não vou trabalhar à noite. Casei, eu mudei de cidade, de estado para casar. Agora eu vou ficar trabalhando quando era pra eu estar com meu marido? Não, agora eu vou ficar inteira com ele. Porque todos esses aspectos são meus. Nós somos tantas mulheres. Eu tenho uma palestra que chama As Tantas Mulheres que Somos. Mas Fernando, o que você está trazendo, assim, é maravilhoso. Porque você está falando e eu estou me enxergando. Durante muitos anos, na minha vida, eu me anulei. Por quê? Anulei a Francine. Não anulei a mãe, não anulei a empresária, não anulei a esposa, mas a Francine eu anulei. Exatamente por querer a perfeição. E nós, mulheres, a gente se espelha assim nas outras. A rede social está aí e veio para... Nossa, até numa maternidade, poxa, mas fulana teve um filho agora e olha como que ela tá e eu não tô. E aí vem a comparação, e aí vem a luta. E aí você faz tudo para você estar naquele molde. Como você falou, da irmã da Cinderela, cortou um pedaço do pé, a outra explodiu. Por quê? Não é o momento, não é o seu biotipo, não tem vários. Como você mesmo mencionou, eu posso olhar para o jardim do meu vizinho e ver, nossa, tem tantas flores e o meu não tem. E eu não sei o processo, eu não sei o momento. Então, por que o meu está e o dele não? Então, não existe. Nós temos que aprender a não ter esta comparação. E aprender, né, Fran? Porque eu Sim. posso bater no vizinho e falar assim, me ensina como é que faz Exatamente. para ter um jardim florido. Exatamente. Essa é a nossa condição de assumir Isso a nossa aí. vulnerabilidade e Isso ganhar aí. o que o outro pode te Exatamente. ensinar, ou como ele pode te completar. Mas é a dificuldade de falar, nossa, eu não consigo. Você pode me ajudar? Eu preciso de ajuda. O pedir ajuda é difícil, porque você quer ser perfeita. Você quer dar conta de tudo. Então, eu quero dar conta de tudo. Eu quero chegar, eu quero fazer, eu quero... Só que não, como você falou, sozinha não dá. A gente estava conversando aqui antes e eu estava até falando em relação à maternidade. O que adianta? Eu posso me cobrar, porque nós, mães, nos cobramos. Pô, eu poderia estar com minha filha. Nossa, ele está fazendo isso. Eu estou trabalhando. Nossa, foi reunião o dia inteiro. Eu não consegui falar com a minha mãe, não consegui falar com meu marido, não consegui falar com meu filho. Mas e o tempo de qualidade? Como é que está? Porque a sua presença, você simplesmente está ali físico, não é. Seu filho não quer uma paisagem, ele não quer simplesmente a mamãe sentada ali no celular, trabalhando. Fica quieto, fala baixo, mamãe está fazendo uma reunião. Não, ele quer um tempo de qualidade. E você enxergar isso é você chegar numa maturidade. E é isso que eu trabalho, né? Sim. Com a maturidade. O que é a maturidade, Fran, para nós mulheres? Na verdade, para todas as pessoas. A maturidade, eu uso o modelo da planta. Uhum. Então, a planta, da onde que a planta tira tudo que ela precisa para fazer um fruto? Sim. Da terra. Da terra, do Tá? solo. É isso. Não tá a raiz dela, ela retira aqueles nutrientes específicos da terra. Isso. Mas se você tirar uma planta da terra, não vai acontecer nada. Então, se a gente estiver falando de empreender, às vezes você fala, mas eu não tenho todos os recursos. Mas eu não sei fazer tudo isso. Viu? Tá na terra. Tá na terra. Você precisa estar ligada.
Isso aí. Você precisa... O que é a Terra? Você tá na vida. Você poder estar olhando quais são os problemas das pessoas e que dons eu tenho específicos para resolver esse problema. Mas eu não tô pronta. Mas aonde que tá? Tá na Terra. É no percurso. Eu tenho um percurso de vida que eu falo que eu sou uma pessoa extremamente estratégica. Mas 60% do que eu faço eu não planejei. O que eu preciso saber é a minha bússola. Isso tá me levando para onde eu quero chegar? Para quem eu quero me tornar? Tá? Então tá bom. Todos os caminhos levam a Roma se você souber onde é Roma. Isso se você aí. não souber, não vai te levar. Vai. Então, quantas mulheres eu falo? Ela tá reclamando da vida dela. E eu falo, imagina que tem nós estamos em Alphaville. Imagina que você pega um ônibus e você quer ir para São Paulo. Uhum. Só que ao invés dele ir para o caminho que vai para São Paulo, ele começa a ir... Qual que é a cidade antes aqui? Ele começa a ir para o Catarina. Isso aí. Né? Para Campinas. Para Campinas. Isso. Ele vai para o sentido oposto. Aí você pode ser alguém que entra nesse ônibus e fala assim... você é um otimista. Uma hora vai virar. Ele vai virar e vai lá para São Paulo. Uma hora ele vai mudar o percurso dele. Você é um pessimista, você vai ficar xingando o motorista. Mas por que ele não leva a gente? Eu quero ir para São Paulo, ele está indo no caminho contrário. Mas nem o pessimista e nem o otimista vão chegar. Isso aí. Quem que é o que empreende a vida? Aquele que fala, esse ônibus não tá me levando onde eu vou chegar. Então, desce e pega outro. É essa coragem de decisão, de você saber onde você quer chegar. Quem você quer se tornar e o que você tá vivendo hoje tá te levando para isso? É isso. E eu acho que nós mulheres precisamos combinar essas duas coisas. Não só o que a gente quer ser, não só o que a gente quer fazer, mas essas duas coisas. Porque estamos em construção. Estamos em construção e a gente precisa ser nossa amiga nesse percurso. Sim. E ser inteira. Então, hoje eu tenho vários trabalhos. Minha filha é pequena, na maior parte das palestras eu levo ela comigo, ela viaja comigo. Mas vai ter um dia que ela não vai poder ir. Sim. E eu penso que o que eu quero dizer para a Gabi, por exemplo, quando... Eu sempre falo, hoje ela estava dormindo antes de eu sair para vir para cá. Mas quando eu estou saindo para uma palestra, ela fala, mamãe... Deixa eu ir, né? Por que você tem que ir? Eles gostam, né? Isso. E eu falo pra ela, filha, a mamãe precisa ir porque a mamãe tem um superpoder de despertar nas pessoas as melhores coisas que elas carregam. E a mamãe hoje vai lá falar com mulheres incríveis que elas, às vezes, não veem tudo que elas poderiam fazer. É isso. E não estão acionando para ajudar e transformar o mundo. Então, eu tô indo lá, filha, por causa de você. Porque o mundo vai ser melhor depois que essas pessoas ativarem os superpoderes delas. E claro que eu brinco, né? Ela tem 3 anos, ela continua olhando pra minha cara de mãe, tá Tudo bom, bem, tudo bem, né? Não entendi Entendi. nada. Mas eu falo que eu esperei uma vida inteira pra falar isso pra minha filha. Porque eu quero que ela saiba que a vida não é nascer, crescer, pagar conta e morrer. Exato. Né? A mamãe tem que ir porque a mãe tem que trabalhar, porque a mãe tem que pagar conta. Não. Né? Ou aquela mãe que não foi trabalhar, mas que fica aqui, ó, eu fiz tudo isso por você, e aí vira uma cobrança, porque no fundo ela não fez como transbordo, ela tá criando uma dívida pro filho, que é muito pesada. Sim. Então eu sempre esperei minha vida inteira para contar para minha filha que a vida é nascer, crescer, fazer coisas incríveis. E quando você vive isso, você não morre, porque você deixa um legado. Então, eu quero contar para ela que é sobre ser uma mulher inteira. Que ela pode amar a mamãe e ficar com a mamãe, mas ela pode brincar também. Sim. Ela tem um monte de outras características dentro dela. Então, se nós somos mulheres inteiras, e ser inteiro não é fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. É isso. É cada partezinha compõe o todo. É isso aí. E isso que a Fernanda está trazendo para a gente é muito importante, tá? E você, mulher que está assistindo, eu queria muito que você tivesse essa visão, uma visão com carinho pelo que ela está falando, porque você tendo clareza do que você é, do que você pode, e em que você está inteira ou não, isso é valioso, porque isso vai fazer a diferença para você. Como a gente conversou aqui, a gente pontuou não só como família, mas em empresa, em relação a tudo na nossa vida. Se a gente não estiver inteira naquilo... Com a cabeça onde os nossos pés estão. Aí, não tem como você dar um próximo passo. A gente está falando de maternidade, você está falando da sua filha, mas a gente pode relatar isso para um trabalho. Eu estou lá no meu trabalho, eu tenho que enxergar, eu estou empreendendo, seja aonde for, você tem que ter a visão do que você é
o que você está ali, como em que você está transbordando. Você tem que estar por inteira. Se eu vou fazer isso, então eu tenho que estar 100% nisso. E estar 100% nisso não significa que eu vou deixar a desejar o outro lado. Não, cada momento é um momento. Então, eu tenho no meu dia, como você falou, hoje eu estou 100% aqui. Nessa hora, daqui a 1 hora, daqui a 30 minutos, eu vou estar 100% com a minha filha. Depois eu vou estar 100% palestrando. E é ter essa visão, porque você tendo, você está doando, de fato, e você está transbordando 100%. E aí eu quero falar uma coisa para você, mulher. 100% de 7 é 7. Sabe o que acontece com a gente? A gente tem um 100% imaginário. Sim. Do perfeito, de novo. Exato. E aí você nunca acha que você tá 100%. O que é tá 100%? É entregar tudo que você tem. Isso aí. E às vezes vai ter um dia que você vai conseguir entregar 7. Porque você tá jururu, porque tem alguma coisa difícil pra você, porque tá acontecendo uma coisa difícil no trabalho e você tá com a cabeça ali. Mas olha só, se você conseguir entregar 7, se tudo que você tiver é 7, você entregar 7, você entregou 100%. Isso. Então a gente precisa estar comprometida de entregar tudo que você tem. Não é achar que, eu tô assim, eu não vou entregar. Não, tô no dia mal, ok, eu vou dar o que eu posso. O que eu tenho hoje, o que eu né? Exatamente. Aquele momento, às vezes, com aquele cliente, eu podia ter falado isso, acaba um podcast, aí a Fran fala, nossa, eu podia ter perguntado isso, eu podia ter falado isso. Mas na hora não veio. Então, se você deu o seu 100%, é esse o comprometimento que você deve estar com você mesma. E nós, mulheres, precisamos... Eu falo muito isso para mulheres empreendedoras. Sonhe grande. Exato. Mas leve a sério o suficiente para começar pequeno. Isso aí. Porque a nossa mania de perfeição faz com que, se você comece o podcast hoje e não esteja bombando amanhã, você fala, isso aqui não vai dar certo. Se você começa a academia hoje e não emagrece até a semana que vem, você fala, não, isso aqui não vai funcionar. É desistência, né? Porque a gente quer tudo muito rápido e muito perfeito. Então, sonha grande, mas leve a sério o suficiente para começar pequeno. Outro dia eu estava falando com uma empreendedora e eu falei para ela estava assim, num momento que ela estava se sentindo extremamente incapaz. Eu falei, fala uma coisa que você sabe fazer muito bem. Ela falou para mim, cápsula de cappuccino. Eu falei para ela, bom, então olha só. Começa a fazer isso. Ela falou, mas tá calor. Cappuccino é frio. Eu falei, cappuccino é bom no quentinho, né? Eu falei, faz cappuccino gelado. Como é que você adapta a circunstância? Lembra, gente? Não é perfeito. Isso aí. Né? Mas pode ser de um outro jeito. Como é que você pode usar aquilo que você tem? Onde você vai alcançar essas pessoas? Eu falei pra ela, você vai oferecer. Eu quero que você volte com pelo menos 30 nãos. E quando eu falei isso pra ela, ela assustou. Porque não era assim, 30 vendas. É 30 nãos. Que é um negócio super difícil pra mulher. Sim. Porque a gente quer ser reconhecida, a gente quer ser aceita. E a hora que você recebeu um não, nós pessoalizamos. Isso é uma das coisas que eu mais falo com a liderança feminina. Para de pessoalizar, não tem a ver com você. Para de pessoalizar, não tem a ver com você. O outro não respondeu o seu e-mail, não é porque ele tá querendo te boicotar. O outro, às vezes pode até ser, tá bom? Mas não traz pro seu coração. Não tem porque isso tem a ver com ele. E não com e você. não com você. Isso tem a ver com quem ele é, a maneira como ele se porta e não com você. Muitas vezes nós nos paralisamos porque a gente fica tentando controlar, achando que tudo tem a ver com você. Esquece isso. Olha pra você e para aquilo que você pode fazer. Posso contar uma história? Pode. Tem uma história que eu gosto muito que fala que tinha um mendigo que ele tava com fome, bateu numa casa, tava tendo uma festa de adolescentes. E ele falou, tem comida? E eles falaram, peraí que nós vamos esquentar. Ele ficou feliz, ia comer comida e quente. Cada adolescente fez um pouco de cocô no prato. Cobriu com guardanapo, foram lá, entregaram para o mendigo. A hora que o mendigo viu aquilo, ele foi lá na praça, jogou fora aquele bando de cocô, lavou o prato, colheu uma flor, botou no prato e voltou lá, bateu na casa. A hora que ele bateu, o molecada falou, mendigo voltou, vai ter briga. Era tudo que eles queriam. O que você quer? Ele falou, vim devolver o prato. A hora que ele entregou, eles falaram, será que vai ter vômito, bomba? Eles abriram e viram uma flor. O mendigo diz assim para ele, cada um dá o que tem dentro.
O que eu gosto muito dessa história, né? E que eu acho que muitas vezes nós somos tanto da relação, e eu sou neurocientista, o nosso cérebro, sim, funciona mais em relação, todos os seres humanos, mas a mulher mais do que o homem, mais em relação. Isso que poderia ser uma potência para nós, às vezes se torna, de novo, um sabotador. Porque a hora que você não recebe, ou que você não é recebido, ou quando alguém te entrega algo que não era bom, você puxa para você. Quem ele acha que eu sou? E aí você fica... Sabe o que esse mendigo fez? Ele falou, cara, essa merda não é minha. É deles. Entende? E aí, ele jogou fora aquilo. Quantas vezes você tá comendo uma crítica, comendo uma coisa que tá te destruindo? Eu gosto muito daquela frase que diz, se você quer se livrar das críticas, se livre dos elogios. Sim. Você não pode ser impulsionado pelo que o outro acha de você, mas do que você tem. E aí eu acho que é a grande virada do mendigo, porque ele não só jogou fora, ele pensou, eu tenho mais para dar do que eles. Porque se eles só têm cocô para dar, eu preciso plantar o que eu quero receber. Mulher, planta o que você quer receber. Isso aí. E a gente fica cobrando o outro. Mas o desavisado do marido não sabe que você está esperando a flor, que você queria que ele fizesse desse jeito. Aí você fala, se eu pedir, não vale. É isso aí. A gente precisa plantar, ensinar, pedir. E é isso aí, a gente muitas das vezes a gente não quer mostrar a vulnerabilidade. Só que muitas das vezes a gente tem que mostrar. Como você falou, o marido, nós, às vezes, passamos para as outras pessoas as nossas frustrações e a pessoa não está nem aí, ela não sabe. Está na correria, não imagina que você quer uma flor, se você quer um elogio, como, eu vou fazer um almoço para minha família. A família vai ali, ela vai sentar, mas não. Poxa, ninguém me elogiou. Ninguém falou que a comida estava boa. Pô, me matei de trabalhar, fiquei aqui fazendo. E aí você se torna o quê? Uma grande cobradora. Não, e você fecha a cara. Você fica mágoa, acabou. O almoço em família acabou. Porque você estava esperando algo que a pessoa que estava ali não sabia. E é culpa dela? Não, porque você depositou nela o que deveria bastar em você. Eu estou fazendo com amor. É para minha família. Eu tenho que transbordar neles. E é isso. Se vier um elogio, ótimo. Quem não gosta de receber. Mas se não vier, também está tudo bem. Porque eu estou fazendo com amor. É o que eu quero. Entendeu? E aí, isso Fran, é importante. O que eu penso que você está falando que é tão importante? A Fran tocou aqui num ponto crucial para nós. Você está fazendo por ferida ou por potência? Isso. Como assim? Se eu estou fazendo por ferida, eu estou no lugar de aceitação. A psicologia fala que a primeira reação nossa... Tem pessoas que estão aqui no primeiro base do pilar, que faz as coisas por medo. Medo do outro não me deixar, medo de não ser... Sabe? Medo. Isso aí. O segundo pilar é aceitação. O terceiro é realização pessoal. E o quarto é contribuição. 90% das pessoas estão aqui num lugar de aceitação. Eu estou esperando para ver... Só vai ser bom a hora que o outro me elogiar. Isso aí. Eu preciso me sentir aceito o tempo todo. Por isso que a gente repete assim, quero ver você quando eu não estiver mais aqui. No fundo, tudo que você quer é ser aceita e importante. Se você está fazendo pela ferida, você vai criando para o outro uma dívida que ele nem sabe que ele tem. Ele não sabe. Ele está te devendo e não está nem sabendo. Mas você está ali no lugar de cobradora. Se você faz pelo que a Fran falou, por contribuição, você já está tão cheia, você está tão alegre que você tem esse dom, essa competência, que você está podendo oferecer, você está tão transbordante que você não está fazendo para receber. Você está fazendo porque você já recebeu. Isso aí. Você já está tão cheia que você pode transbordar no outro. É isso. Mas, vamos lá, somos pessoas reais. Nem sempre a gente está transbordando, né, Fran? Nem sempre estamos transbordando. Nem qual que daí é o segredo? Nesse momento, onde eu ainda preciso, peça. Que é o que a gente está falando, algo tão simples. Qual que é o grande poder da vulnerabilidade? A gente poder dar importância para o outro. Porque se você faz uma mesa linda e ninguém percebe, você pode chegar e falar, gente, eu fiz uma mesa linda só para que vocês se sintam importantes. Vocês estão se sentindo? É isso. Entendeu? Eu posso falar. Pode. Eu posso pedir pro outro. Eu queria ouvir de vocês como que vocês estão se... Vocês estão se sentindo amados para eu saber se alcancei aquilo que eu gostaria. E aí você vai ouvir o feedback. A gente fica esperando feedbacks
Mas Sem isso pedir. é em tudo. Você botou uma roupa, você quer que alguém te elogie. Você cortou um dedinho do seu cabelo, mas você quer que alguém observe. Você fez a sua unha, você quer que validem isso. Você emagreceu. Poxa, eu emagreci, me matei na academia e ninguém me elogiou. Por quê? E aí você acha que já é o contrário, né? Se eu pintei o cabelo e ninguém falou nada, deve ser porque tá feio. Isso aí já começa. E, poxa, por que não falaram? Pô, eu fiz isso. Ou então, qualquer coisa, a gente sempre está buscando a validação. Sempre está buscando a validação. Eu sempre preciso que estejam validando. Por quê? É uma ferida. Porque tem algo que não está resolvido em mim. Porque se tivesse resolvido, estava tudo bem, eu estou ali, eu estou fazendo por mim, eu estou me cuidando, eu cortei meu cabelo. Se vier o elogio, ótimo. Quem não gosta? Quem não gosta de ser reconhecido? Quem não gosta? Tem um dia que você não está bem. Tem um dia que você precisa de uma palavra. Só que se você não demonstrar, se eu sou sempre a minha fortaleza, porque nós mulheres, a gente coloca essa armadura. Eu sou forte, eu posso, eu dou conta de tudo. Mas e dentro? Como é que tá? Eu sou forte, eu posso, eu dou conta de tudo, mas eu sou vulnerável, eu sou mulher. Eu preciso de amor, eu preciso de atenção, eu preciso de ajuda, eu preciso de carinho. Então, eu também sou. Eu posso ser aquela mulher forte, eu posso ser aquela mulher que vai vencer, desbravar, mas eu posso ser aquela mulher que precisa de um carinho. Quando eu chegar, eu preciso de um colo, é de uma mãe, é do marido, é de um filho. Filho, vem cá, me abraça, que mamãe hoje... Eu preciso disso. E isso vai me fazer menos forte, menos... Não! Eu tenho que ter, eu preciso ser ajudada. Meu marido precisa me ajudar. Meu marido precisa reconhecer isso. Porque quando a gente coloca essa armadura, nós estamos nos sabotando. Porque ser forte não é se bastar. Exatamente. Ser forte não é se bastar. Eu costumo dizer que independência, quando você tem um nível de existência própria... Sim. Muita gente fala, agora eu não tô nem ligando pro que o outro vai falar. Isso aí é mentira. Eu falo que é psicologia do Paraguai, entendeu? Você tá fazendo. Se você tá nesse nível, é terapia do Paraguai. Quando a pessoa você tá fala anulando o outro, né? Não, e quando a pessoa fala isso, você pode ter certeza que ela precisa sim. Sim. Ela tem uma ferida e ela já está colocando uma armadura. Eu não preciso, por quê? Se alguém vier a falar alguma coisa, ela já tá nessa defesa. Exatamente. Ó, gente, a Fran é psicóloga aqui, Fran, maravilhosa. Mas aí, o que eu penso? Que quando você tem esse nível de existência, não é que você se basta, é que você tem um novo nível de comunhão. Isso. E você precisar do outro faz com que o outro se sinta importante. Exatamente. Porque você colocou ele para dentro, ele faz parte do seu projeto, da sua construção. Sim. Então, não é crescer, e principalmente se você quer crescer empreendendo, se você quer crescer enquanto pessoa, você sempre vai precisar de alguém. Você precisa de pessoas. Porque é maior do que você, o que você está carregando. Sim. Então, poder dar as mãos e fazer esse processo tem uma dinâmica de vendas. Que eu aprendi com Vitor Damasio, meu mentor, que eu penso que tem muito a ver com a gente poder colocar para fora o que a gente carrega ou não. Então, ele vai dizer que o estágio número 1 das vendas é quando você acha que você é o produto. Então, quando o outro diz não para você, você se sente pessoalmente rejeitado. E talvez você possa falar, Fernanda, mas eu não trabalho com vendas. Mas pode ser uma ideia que você está trazendo. Sim. Pode ser um projeto que você trouxe. Pode ser uma sugestão para o fim de semana. Quando você é o que você porta, você é muito perigoso, porque você fica nesse lugar onde, quando o outro fala não, você se sente pessoalmente rejeitado. Isso. Né? E aí você paralisa. Porque você está em jogo. A sua vontade coloca você em jogo. Sim. Eu sou importante ou não para o meu marido? Eu sou importante ou não para o meu chefe? Eu sou importante ou não para o meu funcionário? Porque eu estou em jogo. E isso faz com que você diminua o teu rendimento e a tua realização. O passo 2 é quando você entende que você não é o seu produto. Você não é a comida que você fez. Exato. Você não é a mala que você arrumou. Você não é a ideia que você colocou na mesa. Você não é o produto que você está vendendo. E aí você tá ali separado. A hora que a pessoa falou não, às vezes ela não gostou do cardápio. Não é que ela não gosta de você.
Sim. Às vezes ela tem uma ideia diferente de você, não quer dizer que ela não gosta de você. Não. Às vezes ela tá com a cabeça no outro lugar, você não está em jogo. Mas existe um terceiro nível, que é quando você sabe que o que você carrega é tão incrível e que pode transformar tanto o outro. Quando a Fran estava ali pensando, puxa, eu quero ter um programa que fale para que a mulher tenha uma visão nova, para que abra a visão dela, para que ela não olhe para baixo, para que ela olhe de drone, para que ela não tenha visão de galinha olhando e ciscando no mesmo lugar, que ela tenha visão de águia e voe para onde ela quiser ir. Quando você entendeu que isso é a sua entrega mais incrível que você pode ter, quando a pessoa fala, não vou assistir, quando a pessoa fala, não quero mudar a minha visão, ela não tá falando não pra você, ela tá falando não pra ela mesma. Pra ela mesma. Então, quando alguém fala, não vou fazer a mentoria de desenvolvimento emocional, eu não penso que ela tá falando não pra mim, eu penso que ela tá falando não pra ela, pro desenvolvimento dela, pra aquilo que ela poderia viver. A gente vai ter um evento agora do Mulheres de Fé, que se chama Spa Mulheres de Fé. Até quero te convidar, a mulher que tá assistindo esse programa, que é um dia pra cuidar da mente, do corpo e do espírito. Então, tem um workshop para lidar com as emoções. Depois você tem oficinas, escalda-pés, massagem, artesanato. Você escolhe uma das oficinas, são várias oficinas. Tem uma palavra, o tema desse ano é Mulheres Restituídas. E eu sempre falo, né? É para que você viva o all-inclusive de Deus. Para que você possa se sentir filha do rei, é um dia de ser mimada. E eu convido todas as mulheres, assim, com tanto empenho. E esse, como é do meu ministério, não é algo que eu faço profissionalmente, eu não ganho nada com isso, né? Ao contrário, eu pago pra estar lá. Só que eu quero tanto que as pessoas vão, e eu convido com tanta alegria, porque eu quero que elas experimentem isso. Mas quando alguém não quer, ela não tá falando não pra mim. Tá falando não para ela. Ela tá desistindo de ser restituída. Ela tá, às vezes ela tá até colocando uma limitação. Não, mas eu não posso pagar. Ela não tá pensando, o que eu vou fazer para chegar lá? Se eu quero viver isso, como que eu vou construir? Às vezes a gente já olha pro impedimento porque a gente já queria estar de um tamanho que a gente não é. Que eu acho que é o que a gente tá falando o tempo inteiro aqui. É isso. Abra mão disso. E foca no teu crescimento, no teu processo, na sua possibilidade. O que eu vou fazer para chegar até onde eu quero chegar, para viver o que eu quero viver. O que eu preciso. Esteja mais focado em resolver o problema do que a forma que você inventou. Porque também é muito a forma que enxerga, né? Que você vê o problema. Então, quando você vê, você olha para aquilo ali com a visão de que aquilo vai dar ruim. Vai ser um problema para mim? Esquece, vai dar. Se você enxerga aquilo ali com outros olhos, isso daí é um passo, aconteceu, você já consegue, né, controlar de outra forma. Então, assim, é muito. Fernanda, eu estou amando esse nosso papo. A gente está caminhando para o final, mas eu queria convidar você, mulher, que está nos assistindo, compartilhe o máximo que você puder com a sua vizinha, amiga, no grupo de WhatsApp, vai compartilhando, porque eu tenho certeza que pode não ser para você, mas outras precisam ouvir o que a Fernanda está relatando. Hoje a gente falou aqui de assuntos maravilhosos, sobre sabotadores, sobre a visão, armaduras. Nós relatamos aqui histórias maravilhosas que eu tenho certeza que vão atingir o máximo de mulheres, porque esse é o ideal do Visão de Mulheres. É trazer para você, mulher, uma visão diferente do que você está vivendo. É trazer para você a clareza de que você pode, você consegue. Pode, independente do que você está passando. É trazer a visão clara que eu sou capaz. Eu sou capaz como mãe, como mulher, como empreendedora, como dona de casa. Não interessa o momento que você está vivendo, mas sim trazer a clareza de quem você é, do que você pode e aonde você vai chegar. E, Fernanda, foi ótimo e eu queria que você deixasse uma mensagem, falasse. Esse é o seu momento de você se despedir das mulheres que estão nos assistindo. Eu quero te agradecer, que foi uma aula, me ajudou muito. Não só, assim, é bom compartilhar, porque, além de atingir, a gente também aprende. E esse é o intuito, é o Visão de Mulher. Eu estou vendo a sua visão.
E através da sua visão, eu consigo, de repente, curar minhas feridas. Então, isso foi o que nasceu no meu coração e é isso que eu quero transbordar cada vez mais. E eu queria que você deixasse a sua mensagem final, esse espaço é seu. Obrigada, Fran. Eu fico pensando, né, quando você traz aqui sobre essa... Você pode estender a mão para alguém, você não imagina o que você carrega mesmo. Eu lembro que eu dei uma palestra e uma senhora chorou do começo ao fim. E eu fui lá abraçá-la. Aí eu não sabia o nome dela, ela se apresentou, Dona Nilceia. Talvez você esteja assistindo, Dona Nilceia. E ela me disse, Fernanda, eu queria te contar que nas minhas piores quimioterapias eu assisti os seus vídeos do YouTube, do Instagram, e isso me fez continuar. Eu entrei dura, assim, no Uber e escrevi num post-it, Dona Nilceia, e colei no meu computador, para que todas as vezes que eu falasse, hoje eu não tô bem, hoje eu não vou falar, hoje eu não tô arrumada, todas as desculpas que a gente dá, eu lembrasse que tem uma Dona Nilceia do outro lado. Nós, mulheres, precisamos saber que a gente pode impactar muita gente. Às vezes é isso, às vezes é com um bolinho que você leva para sua vizinha, às vezes é com um ouvido que você tem, às vezes é mandando, compartilhando isso com alguém que está vivendo situações que ela não acredita que ela pode sair. Quantas mulheres me escreveram que estavam vivendo experiências abusivas e eu falei, me conta uma coisa incrível que você é. Uma delas, ela demorou, ela saiu do Instagram, não me respondeu. Eu falei, gente, o que aconteceu? E depois ela voltou e falou, Fernanda, quando você me perguntou aquilo, eu não consegui ver nada de incrível em mim. Aí eu falei, cara, não é possível. E eu comecei a olhar tanto para as coisas que eu tinha, para aquilo que eu era incrível, para as coisas que eu podia fazer diferente, que depois eu não aceitei nada menos do que alguém que não me visse assim. Então, como é importante a gente poder fazer esse caminho. E a última palavra que eu quero dizer sobre visão. Em psicologia, a gente vai falar que nós não respondemos ao que nós vemos. Então, é uma frase que diz assim, você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. Sim. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. E se abre a porta aqui e você está esperando uma visita, se bate na sua campainha, você está esperando aquela visita, o seu coração vai pular de alegria, você vai lá receber, você vai liberar, neurociência vai falar que você vai liberar serotonina, você vai ter uma vivência de bem-estar. Mas se você está na sua casa e tem o mesmo barulho, mas você não está esperando ninguém,